Forma como a Caixa Econômica faz as vistorias para a liberação das etapas na fase de construção mudou. Hoje, 19 de julho do ano de 2021, a Caixa começa uma nova era de transformações de como ela lida com a liberação desses recursos. Os engenheiros, prestadores de serviço da Caixa ainda continuam, mas o processo começa a ficar um pouco mais célere, porque eles não precisarão ir mais na obra. Agora a Caixa está adotando as medições por marcos. E eu explico daqui a pouco como vai funcionar tudo isso. Para quem não me conhece ainda, me chamo Jones Pastore, sou construtor fora de série e desenvolvi um método chamado método Como Construir Sem Ter R$1 no Bolso, trabalhando com aquisição de terreno e construção ou construção em terreno próprio, que é o financiamento da Caixa Econômica. De vez em quando, algumas vezes no ano, eu abro turmas para esse método e quem quiser saber um pouco mais sobre ele, na descrição desse vídeo tem aqui o link para vocês entrarem no nosso site ou entrarem em contato com a nossa equipe através do WhatsApp. Bom, a Caixa Econômica ela é detentora da maioria dos financiamentos imobiliários do Brasil e não é diferente com a aquisição de terreno e construção, sendo o único banco que trabalha com essa modalidade, no qual a Caixa Econômica ela libera um financiamento para que as pessoas possam pagar o terreno e libera por etapas a construção, feita ali por um projeto que foi feito por um engenheiro, por um arquiteto ou por um técnico em edificações. Bacana tudo isso, a Caixa Econômica paga o terreno depois que assina o contrato e vai liberar ali o dinheiro das construções por etapas. Mas como funcionava de ontem para trás? A Caixa Econômica, todas as etapas, ela pagava de forma postecipada, salvo em alguns casos que tinha a antecipação das duas primeiras etapas limitadas a 20%, mas a maioria era paga de forma postecipada, no qual o banco ele fazia ali, mandava os engenheiros da Caixa ir lá fazer a medição e através dessa medição ela verificava se aquela obra estava seguindo o cronograma físico-financeiro que tinha sido proposto dentro do financiamento. Só que hoje, dia 19 de julho do ano de 2021, a Caixa soltou um novo COT, um novo caderno de orientações técnicas, e nesse COT vem algumas modificações que modificam tudo o que se sabia antes de vistorias de obra por etapas. Agora a Caixa vai adotar as vistorias por marcos. Pastore, mas a pergunta que não quer calar: por que vistoria por medição de marcos? Marcos é o nome de uma pessoa? Não, Marcos não é o nome de uma pessoa. Marcos são aqueles pontos que obrigatoriamente deverão ter as vistorias, porque a Caixa é boazinha, mas nem tanto, Ela também fiscaliza. Então, quando atingir o percentual de 30% da obra, aí precisa ter uma vistoria física, uma vistoria que o engenheiro da Caixa vai lá e verifica no local. E quando atingir 85%, também é obrigatório ter a vistoria presencial pelo engenheiro da Caixa. Então marquem aí, os marcos são de vistorias obrigatórias quando atingir 30% e 85%, e também para a medição da última etapa, aqueles 5% que fica restando para a última etapa também vai ser presencial. Então quem assinou o contrato a partir de hoje está sujeito a essa nova modalidade, e eu vou compartilhar com vocês aqui o trecho do COT que fala sobre isso. Esse aqui é o caderno de orientações técnicas, está na sua versão 28 e a vigência dele é hoje, dia 19/7/2021, e eu destaquei aqui alguns pontos. Os contratos assinados a partir de hoje estão sujeitos ao acompanhamento de obra por marcos, conforme regras do produto, e em todas as etapas desses contratos será disponibilizado pelo proponente. Quem é o proponente? É aquele que está contratando com a Caixa, é o nosso cliente, a PLS, com um relatório fotográfico, emitida e assinada pelo responsável técnico e pelo proponente. Então agora está atribuindo essa responsabilidade da medição e de gerar ali o relatório fotográfico para o engenheiro, para o arquiteto e para o técnico em edificações. Agora, o engenheiro da Caixa Econômica ele não precisará mais se deslocar da onde ele está, seja na cidade longe, e isso atrapalhava muito porque a Caixa paga muito pouco para fazer essas vistorias, que não compensava nem o combustível que esse engenheiro, esse prestador de serviços da Caixa estava gastando.
Por isso, algumas vezes ele demorava, né? Tem as exceções, né? A maioria até que cumpria o prazo, até porque a Caixa tem os prazos a serem cumpridos, senão eles tinham sanções administrativas, mas tinham aqueles que esperavam acumular o serviço e infelizmente isso prejudicava muito os construtores que dependiam ali dos recursos da Caixa Econômica para dar sequência à próxima etapa. Então, isso agora está ficando como responsabilidade para o responsável técnico da obra, que é o engenheiro, o arquiteto ou o técnico em edificações. E isso é maravilhoso, né? E isso dá poderes para o responsável técnico e ele começa a ser mais valorizado pelo seu contratante. Quando demandadas, as vistorias realizadas pelo profissional acontecem exclusivamente para efeitos de acompanhamento do andamento da obra e verificação da aplicação dos recursos, sem qualquer responsabilidade técnica pela execução da edificação ou fiscalização dessa. Isso é importante porque muitos acham que o engenheiro da Caixa ele é fiscal. Ele não é fiscal. Ele só pega o projeto, vê se ele está sendo executado como foi proposto e verifica o cronograma para ver se ele está sendo executado, para a Caixa Econômica não tomar prejuízo. Lógico que ele também não pode colocar uma venda nos olhos e fingir que não está vendo, às vezes, alguma negligência, né? Alguma imprudência, alguma imperícia. Às vezes, pessoal, a obra era para ser alvenaria de vedação, então tem que ter pilares de concreto, e chega lá, tá com tijolo virado de canto, né? Isso lógico que ele vai reprovar. Ele chega lá na obra, vê a viga baldrame sem impermeabilização nenhuma, lógico que ele vai reprovar, até porque o banco quer um imóvel como garantia que não tenha vícios construtivos, mas ele não pode usar nenhum instrumento de precisão. Tem que ser ali tudo de forma visual. Agora, com essa questão de ser pela PLS, né, a vistoria ser feita pelo próprio engenheiro responsável da obra, né, e isso vai ficar mais limitado e passa-se mais confiança e mais responsabilidade para esse profissional. Para a primeira vistoria devem ser disponíveis para consulta lá no CIOP. Então, Pastore, na primeira vistoria, né, eu sei que a gente tem que entregar alguns documentos para a Caixa Econômica, porque na hora que é contratado não precisa ter o projeto aprovado. Na hora que está contratando com a Caixa ainda não precisa ter o alvará, consequentemente não precisa ter a CNO. Esses documentos, quando eu vou enviar? Continua sendo enviado na primeira vistoria. Leva lá para o correspondente e o correspondente vai subir para o CIOP todos esses documentos. Não quer dizer, gente, que o engenheiro da Caixa Econômica não vai existir mais. Ele ainda continua existindo. E eu ainda ressalto, ainda continua existindo, tá? Ainda que nós, engenheiros, prestadores de serviço para os nossos clientes, responsáveis técnicos da obra, vamos fazer esse documento e vamos mandar o relatório fotográfico para a Caixa Econômica, a Caixa vai enviar para o engenheiro prestador de serviço e é esse engenheiro prestador de serviço que vai fazer a análise do cronograma. Aqui também destaquei logo aqui embaixo uma outra parte importante sobre a revisão do cronograma. Essa revisão do cronograma pode ser solicitada a qualquer momento pelo cliente ou pela Caixa. Quando era solicitada a revisão do cronograma? Quando a obra entrava em atraso. Quando ela entrava em atraso? Quando dava 90 dias de diferença. Era para estar pronto 3 meses atrás e não está pronto ainda. Aí precisava fazer a revisão, precisava fazer a reprogramação. Agora essa reprogramação ela vai ser feita quando a diferença entre o percentual acumulado aferido, aquilo que foi medido, e o percentual acumulado previsto no cronograma for superior a 10%. Então, deu mais do que 10%, então na quinta etapa, no cronograma que eu fiz como engenheiro, o responsável técnico da obra, estava 70%. E foi medido 55%, ainda que por foto, tá 55% medido. Então deu diferença maior do que 15, do que 10, deu 15%. Consequentemente, esse cronograma vai ter que ser revisto. E aí, né, quando o percentual acumulado informado na PLS superar o percentual acumulado aferido em campo em 10%, então o engenheiro seu, né, ou você, mandou a PLS e colocou lá 70%. E aí o cara olha assim, o engenheiro da Caixa olha aqui do lado de cá, pô, esse trem tá 70%, não, esse trem aqui tá 59%, deu 10% a mais de diferença. Então quando acontecer de dar mais do que 10% de diferença, ou quando se identificar a existência de serviços ou aspectos visualmente não conformes com as normas ou objeto contratual, é necessário realizar nova vistoria presencial na obra, né? Então tudo isso aqui são coisas que mudaram agora.
Pastor, a Caixa Econômica está dando um tiro no pé, ela tá criando problemas para ela. Gente, não existe isso. Médico não precisa ser fiscalizado, advogado não precisa ser fiscalizado, odontólogo não precisa ser fiscalizado, psicólogo não precisa ser fiscalizado. Por que os engenheiros, por que os arquitetos, por que os técnicos em edificações têm que ser fiscalizados, gente? Lógico, em todo ramo vai existir rolo, mas existe a responsabilidade, tanto administrativa desses profissionais, quanto civil e criminal. Esses profissionais, eles respondem civil e criminalmente, né, perante a justiça, se eles fizerem algum tipo de situação que não poderia ser feito. Então, a Caixa agora está acreditando mais nesses profissionais com o intuito de dar maior celeridade nos processos. E isso traz uma valorização muito grande para os engenheiros, para os arquitetos, para os técnicos em edificações que dominam o processo de aquisição de terreno e construção. Porque agora eles não vão ficar precisando competir com os demais colegas, aqueles que também têm o CREA, que têm o CAL, que têm o CFT, que só assinavam os projetos, que tinha uma guerra ali por preço. Porque agora esses profissionais, quando existe um financiamento vinculado, um financiamento de aquisição de terreno e construção ou construção em terreno próprio, esses profissionais eles vão ser úteis, né, para o cliente. Assim, lógico que eles já eram úteis, né, mas o cliente vai ter que respeitar mais esses profissionais e valorizar mais eles, porque em toda etapa vai precisar desse documento, dessa PLS emitida por esse profissional. Então, você que já trabalhava com aquisição de terreno e construção, você vai ser mais valorizado. Você que ainda não conhece, que ainda não trabalha, comece a descobrir como que tudo isso funciona. Procure se tornar perito, procure se tornar perita, não seja amador, por favor, não trabalhe de forma amadora. Nesse mercado não há espaço para amadores darem prejuízos para os seus clientes. Sejam peritos e usufruam aí muito dessas regras que a Caixa Econômica está criando.